Soberano Jesus, concede-nos a graça e a compreensão clara da Tua Palavra. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto sagrado para considerarmos mais um estudo, mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje estaremos encerrando essa série sobre a salvação. Tratamos durante 6 dias sobre os pilares da reforma, e o assunto principal da reforma foi a salvação. E depois disso nós fizemos mais, esse é o 5º estudo, falando sobre fé, obra, graça, e hoje vamos encerrar esse estudo. Que Deus assim possa abençoar a sua vida, dar compreensão cada vez mais clara da palavra do Eterno. Que Deus abençoe você, é a minha oração. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: Esculpidos pela graça, o projeto, o escultor e a obra. Observe o que diz Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nela. O que nós haveremos de ganhar com esse estudo? Haveremos de compreender que a salvação é uma obra completa de Elohim, do projeto à finalização. Enxergaremos a fé e as obras como parte do processo, não como méritos, entende? E aprenderemos que Jesus, Yeshua, é o artífice, é o escultor que esculpe nossa vida conforme o plano do Pai. Isso não é maravilhoso lembrarmos disso, que Deus está trabalhando comigo e com você para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao seu Filho. E seremos convidados então a viver de modo que reflita a beleza da obra de Elohim, daquilo que Ele está fazendo em nós. Isso não é maravilhoso? Vamos lá, o tema, ou seja, a síntese desse estudo. A salvação é uma escultura viva, lembre disso. A Escritura é o projeto. Yeshua, Jesus, é o artífice, é o escultor dessa obra. A graça, o ato de esculpir. A fé, o cinzel, a ferramenta com a qual Ele está esculpindo essa pedra bruta que somos nós, para nos tornar semelhante ao seu Filho. E as obras são o brilho que revela a beleza da escultura. Não é maravilhoso lembrarmos disso? A título de introdução, vejamos o seguinte: a salvação como uma escultura viva. Veja o texto: somos feitura dele, somos uma obra de Deus. O termo grego usado aqui é poema, que significa uma obra feita, criação artística, uma composição elaborada. Não somos produtos do acaso, nem autores da nossa própria salvação. Fomos criados e estamos sendo recriados conforme o projeto eterno de Elohim, de Deus. A salvação é o plano de Elohim esculpido em tempo real. Ele nos molda com graça, nos lapida com fé, nos pule com boas obras. Quando essa escultura estiver completa, seremos apresentados como coluna viva no templo de Yahvé. Apocalipse 3:12. Observe isso. Veja o processo, como isso acontece. O processo da escultura divina. Como essa salvação se processa na nossa vida. Veja, a Escritura é o projeto. Toda salvação verdadeira nasce do plano revelado na Escritura Sagrada. O que Elohim está fazendo em nós já estava escrito, os quais Elohim preparou de antemão. Efésios 2:10. Nada é improvisado. Somos moldados conforme o plano eterno da palavra, do Verbo de Deus, da palavra do Eterno. Yeshua, Jesus, é o escultor da obra. Observe, criados em Mashiach, Yeshua, criados em Cristo Jesus. Ele não apenas morreu para nos salvar,
Ele vive para nos esculpir. A salvação não é uma ideia abstrata, é uma obra concreta, realizada por mãos furadas que trabalham com graça e precisão. Terceiro, observe, a graça é a força que esculpe. A graça é a energia viva da salvação, é o movimento do escultor sobre nós, sua iniciativa, seu toque, sua ação. É pela graça que a obra começa, prossegue e se aperfeiçoa. Sem ela não há forma, nem beleza, nem restauração. Não existe salvação sem a graça. A fé é o cinzel que molda. A fé é o instrumento que Yeshua trabalha. Com ela, ele vai desbastando nossa incredulidade, nossa resistência, nosso orgulho. É pela fé que somos moldados pouco a pouco até que nos tornemos semelhante a seu Filho. Olha que impressionante, que plano maravilhoso. Observe, em quinto lugar, as obras são o brilho da escultura. Veja o final do verso. Para boas obras. As obras não são o motivo da salvação, mas o reflexo dela, o resultado dessa salvação. Elas, as obras, não esculpem, apenas revelam a beleza daquilo que o escultor está fazendo. As obras são o brilho que embasbaca os que olham, os que visualizam aquilo que Deus está fazendo em nós. Em sexto lugar, a glória é o propósito final da obra. Nenhum escultor cria para esconder. Toda escultura existe para ser exposta. O destino da salvação é a glória. Somos apresentados como colunas do templo de Elohim, não como ornamentos, não apenas como isso, mas como estruturas vivas da sua presença. A glória é o fim da graça, para louvor da sua glória. Efésios 1:6. Isso é maravilhoso? Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: a fé é o anel que prende o homem à pedra preciosa que é Cristo. Pela fé, o homem se torna possuidor de tudo aquilo que é de Cristo. João Calvino escreveu: a fé é o vaso vazio com o qual nos aproximamos de Elohim para receber a sua graça. John Stott completou: as obras não são o caminho da salvação, mas evidência de que ela já começou. R.C. Sproul alertou: a graça não transforma, não salva. A tradição reformada sempre ensinou: a salvação é uma obra de Elohim do início ao fim. Mas essa obra se torna visível nas boas obras que o Espírito opera em nós. A título de conclusão, deixe-me mostrar o seguinte: uma obra para a glória de Elohim. Não somos escultores, somos a escultura. Não somos autores, somos o resultado dessa obra que Deus está realizando. Não somos salvos por obras, mas fomos criados para ela. Quando a escultura estiver completa, seremos apresentados no templo da glória como colunas vivas, refletindo a beleza desse escultor que é o próprio Cristo. Por isso, jamais diga: olha para o que eu fiz. Pelo contrário, diga assim: veja o que Elohim está fazendo em mim. Amigo, a salvação é um projeto eterno. A fé é o cinzel e as boas obras são o brilho dessa escultura. Que Deus abençoe você e a mim nessa ocasião poderosamente. Amém e amém.